E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que virava para lá, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E disse ele: eis-me aqui. Somente até aqui. Meus irmãos, Moisés, ele foi um líder de todos os líderes e heróis da fé da Bíblia Sagrada. Ele foi o maior de todos os líderes. Moisés, ele teve algumas oportunidades da parte de Deus que nenhum outro profeta. Por exemplo, Deus falava com Moisés face a face, frente a frente. Lá em Números diz que a conversa de Deus com Moisés era tete a tete. Moisés escreveu Pentateuco, recebeu a revelação do Levítico. Tudo que Israel tem como constituição, conduta e cultura que predomina até os dias de hoje, foi dado de Deus a Moisés. Moisés foi o homem que Deus usou para tirar os hebreus de uma escravidão de mais de 400 anos. Viveu 120 anos. Já bebê ou recém-nascido, Deus o dá livramento, quando no decreto real, por uma revelação mundana, falava-se do nascimento de um libertador, e ali Faraó manda matar os meninos. Moisés é colocado num cesto betumado pela sua mãe e lançado o rio Nilo abaixo. E ali Deus livra aquela criança de não morrer afogada, do cesto não virar, e das águas do rio Nilo levar aquele cesto exatamente até a direção, horas depois, aonde estava a filha de Faraó se banhando. Logo depois acontece um outro milagre, quando a filha de Faraó pega aquele cesto e vê que ali havia um recém-nascido, ela olha para aquela criança e se apaixona. Nasce naquele instante o amor dela para com aquela criança. Se não acontecesse isso, ela mesmo poderia matar a criança, porque ela sabia que ali era um menino hebreu. Havia um decreto do pai. O que protegeu Moisés não ter morrido quando recém-nascido foi o amor que a filha de Faraó teve pela criança. Senão ele morreria ali. O que vigorava naquele momento em todo o Egito era essa nova lei do pai dela. É matar recém-nascido homem. Quando ela pega a criança, se apaixona, ama aquela criança, naquele instante ela ama. Leva ao pai, e o pai, o grande Faraó, respeita o amor que ela teve pela criança
e permite que ela cuidasse daquela criança como filho. Então, tudo ali são os caminhos de Deus dando livramento ao Moisés. Moisés faz 40 anos de idade. 40 anos, tinha uma inteligência extraordinária. Neto de Faraó, do maior de todos os imperadores, daquela fase, ou daquele tempo da terra. Moisés estuda nas melhores faculdades e universidades que havia. O Egito foi um país que na era antiga se nasceu e se evoluiu muito a ciência, a matemática que estudamos hoje, da aritmética, tudo nasceu no Egito. A forma de mumificação, que até hoje tem cadáveres mumificados em museus, que a ciência do presente não sabe o que se foi usado há 4.000 anos atrás para poder preservar esses corpos até o dia de hoje. Isso nasceu no Egito. Medicina desenvolveu-se muito no Egito. No Egito, na época de Moisés, já se fazia cirurgia de crânio. Já se abria a cabeça no Egito, lá na época de Moisés. Era um país, ao seu tempo, lógico, desenvolvido. Moisés foi criado no palácio. Neto de Faraó falava 4, 5 idiomas. Era um dos administradores do Egito. Então, o Egito era o país mais desenvolvido da época, um exército poderosíssimo. Hoje, o exército mais desenvolvido e tecnológico que existe no mundo hoje é o exército de Israel. Não é o mais numeroso, mas é o mais desenvolvido. É o de Israel. Naquela época era o Egito. Quando você escuta a história que Deus abate Faraó e o seu exército no Mar Vermelho, somente o poder da natureza para exterminar aquele exército, porque não havia homens para isso. Naquela ocasião, que tivesse exército tão numeroso para destruir o exército egípcio. Eles tinham as melhores armas, os melhores cavalos, treinamentos, equipamentos da sua época pertenciam ao exército egípcio. Conquistavam e dominavam. Ali foi criado Moisés. Com 40 anos, ele mata um soldado egípcio, que maltratava o hebreu. Aí o sangue fala mais forte, porque o sangue dos hebreus corria nas veias dele. Ele tinha senso de justiça. Aquilo ali custou para ele perder a vida palaciana, teve que sair, fugir, correr. Já havia uma briga de lideranças entre ele e o filho de Faraó. Moisés foge, corre, passa 40 anos num deserto. Com 80 anos, Deus fala com ele aqui no capítulo 3.
Moisés, nesse segundo período dos 40 anos, quando ele sai do Egito, foge para não morrer, até o capítulo 3 do Êxodo, esse texto que lemos aqui, disse o Senhor a Moisés, isso aqui é 40 anos, quando ele sai, foge, aí entra a história de historiadores, vai morar na casa de Jó. Por que Moisés escreveu o livro de Jó? Porque Moisés viveu com Jó, morou com Jó, na segunda fase da vida de Jó. Quando ele escreve o testemunho da vida de Jó, havia um homem na terra de Uz, que era justo, se afastava do mal, sincero, cujo nome era Jó. Aí relata toda a história da vida de Jó. Isso tudo ele escreve que ele ouviu do próprio Jó. Jó já estava no segundo estágio. Só que Jó não tinha esposa para dar para Moisés. Seus filhos adultos tinham morrido no primeiro estágio. Os filhos do segundo estágio eram crianças. Eu não tenho por filha para te dar em casamento. Mas lá nas bandas de Midian tem o meu irmão, Jetro, sacerdote em Midian. Jetro, ele era midianita. Jetro não era hebreu. Moisés casou com uma esposa midianita. Não era hebreia, filha de Jetro. Lá nas bandas de Midian tem o meu irmão, sacerdote midianita, e tem filhas que por certo lhe servirá, alguma delas por esposa. É onde Moisés sai lá da casa de Jó e vai para Midian, nas fazendas de Jetro. Por isso que você leu aqui, e estava Moisés apacentando as ovelhas do seu sogro. Jetro era fazendeiro, sacerdote fazendeiro, tinha muito gado. E ali casa com uma das filhas de Jetro. E há esse período de 40 anos. Olha que coisa interessante, é isso que eu quero lhe chamar a atenção. E estava Moisés apacentando as ovelhas do seu sogro. É uma incógnita, porque eu estou falando de um homem que foi criado num palácio, de um líder, poliglota, estudou nas melhores universidades, estava administrando ovelha que não era dele, diz aqui, era do sogro, ou seja, tinha tudo e ficou sem nada, para Deus cumprir o propósito na vida dele. São os caminhos de Deus. Nos primeiros 40 anos falava bem, estava se preparando para ser um estadista, um futuro faraó. Com 80 anos ele diz para Deus: quem sou eu para ir a Faraó? Eu sou homem de língua pesada. Ou seja, eu tenho dificuldade de fala. Os 40 anos de deserto o fez esquecer muita coisa que ele aprendeu no Egito. E estava Moisés apacentando as ovelhas do seu sogro. É um dia como qualquer outro dia dos 40 anos, que parece que aquele dia seria mais um dia que nada iria acontecer. Mas ali Deus se revela a ele e estabelece o propósito na vida dele. Primeira revelação de Deus que eu quero lhe passar nesta noite. Jesus Cristo disse certa feita: basta cada dia o seu mal. Ou seja, quer vencer?
Não se preocupe com a segunda, se preocupe com o domingo. Quando chegar a segunda, não se preocupe com a terça, se preocupe com a segunda. Você não vai viver ou vencer no presente preocupado com o futuro. Vença hoje. Quando amanhecer a terça, vença aquela terça. Quando amanhecer a quarta, vença aquela quarta. Quando amanhecer a quinta, vença aquela quinta. Porque se você viver o presente, se preocupado com o futuro, você vai estar recebendo dardos inflamados do maligno aqui, e a tua visão vai estar lá na frente. Você vai cair aqui, porque o diabo é astuto. A astúcia é a ciência para saber enganar. São Paulo diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos caíram na astúcia do diabo, na ciência do engano. É aquilo que a gente acha que é pequeno, fraco, que não nos pega, que a gente resolve fácil. É que o diabo entra, quando diz São Pedro lá na primeira epístola, vigiai e orai, o diabo, vosso adversário, fica ao derredor. Se eu pegar um barbante, esses barbantes brancos que a gente usava para amarrar pão, se eu pegar um barbante desse e amarrar aqui o presbítero Carlos, dou um nó aqui, dou uma volta no barbante, aí eu digo para o Carlos assim, arrebenta aí. Foi fácil, não foi? Tranquilo. Só que o diabo é astuto. Sabe o que o diabo faz? Ele dá duas voltas. O barbante é o mesmo, que é o que ele entende que arrebenta fácil. Só que aqui já tem duas voltas. Arrebenta aí. Foi? Foi. Pô, beleza. Deixa eu dar 3. Só que ele não está nem aí. Sabe por quê, Carlinhos? Porque é barbante. Ele está ignorando. Só que o diabo dá 3. O diabo dá 4. O diabo dá 5. O diabo dá 6. O diabo dá 7. O diabo dá 8. O diabo dá 9. O diabo dá 10. Daqui a pouco ele está... Não, fique. Daqui a pouco está amarrado daqui a aqui. O barbante é o mesmo. Aí diz assim, agora arrebenta. Não vai. Está entendendo como é que o diabo faz? Ele pega a gente naquilo que a gente entende, que a gente consegue resolver, mas a gente não valoriza. Isso é fácil, eu resolvo. Eu posso brincar com isso. Eu posso manusear isso aqui que na hora certa Deus me tira. É ali que vai cair. Obrigado, companheiro. É aquela brincadeira, é aquela mensagem do WhatsApp, é aquela mensagem no Instagram, é aquela mensagem no privado. Barbante ali, ó. Aí daqui a pouco está amarrado de tal forma que não consegue resolver. Aí dá-lhe oração, dá-lhe jejum, dá confusão. É astúcia. É astúcia. O Espírito Santo quer que você compreenda uma coisa. Sabe a segunda-feira que vai entrar daqui a poucas horas? À meia-noite entra segunda-feira? E talvez você esteja pensando que é uma segunda-feira como qualquer outra lá atrás.
A segunda-feira, que vai chegar daqui a pouquinho, Deus pode descer do céu para te dar um milagre. Deus pode descer do céu para se revelar a você. E estava a minha serva na cozinha dela, lavando a louça. E estava o meu servo se preparando para ir trabalhar. E estava o meu filho se preparando para ir ao curso. E estava a minha filha se preparando para ir para trabalhar. Deus desceu e falou com ele. Quando você menos espera, Deus desce para se revelar a você. É quando você imagina que não vai acontecer nada, aquele dia vai ser um dia como outro dia, aquele dia de cotidiano, que nada vai acontecer, é exatamente ali que Deus prepara para se revelar. Se você pegar a história do dia em que Maria e José levou Jesus para ser consagrado no templo, Simeão estava há muitos anos debaixo da promessa que não morreria sem ver o Redentor, o Messias. Quando ele vê Maria entrando no templo com a criança, ele diz: agora despede o teu servo em paz. Ele não sabia que seria aquele dia, mas ele sabia que não morreria sem ver a criança. O milagre pode vir amanhã, o milagre pode vir na terça, o milagre pode vir na quarta, o milagre pode vir na quinta, o milagre pode vir na sexta, o milagre pode chegar quando você estiver tirando o seu carro lá da garagem para ir trabalhar, para cuidar da sua casa, trazer o pão nosso de cada dia para a sua mesa. Ali Deus pode abrir o céu para a tua vida e dizer: meu servo, lembrei de você, chegou a hora, é hoje, é essa semana, eu vou te dar vitória. Moisés com 80 anos, parece que ele já estava levando o restante do tempo de vida esperando a eternidade. Vai acontecer mais nada. A vida sacerdotal, a vida de rei, porque ele foi rei em Jesurum, começa com 80 anos. Do primeiro ano aos 80, promessa. Dos 80 aos 120, Deus cumprindo promessa. A gente não sabe o tempo estabelecido que Deus criou ou fez para cumprir, mas a gente sabe que tem que estar na brecha, porque debaixo de promessa, meu amigo, você está blindado pelo Espírito Santo. Aleluia! Você está blindado pelo Espírito Santo. Desci, Moisés. Tenho ouvido atentamente a aflição do meu povo. Primeiro, Deus ouve. Olha que lindo. Deus ouve. Jeremias 33:3, clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que você não sabe. Deus ouve. Quando você dobra o teu joelho, Deus ouve. Orando a todo tempo, com toda a oração e súplica por todos os santos, Deus ouve. Orai sem cessar, Deus ouve. Sabe por que a gente ouve muito sobre oração e pratica pouco? Porque a gente não crê que Deus ouve. Mas deixa eu lhe dizer, Deus ouve, meu amigo. Deus ouve, minha amada irmã. Quando você dobra o seu joelho, o céu se abre. Há uma conexão instantânea entre você e a eternidade. Deus inclina os ouvidos à oração do filho. Pode todas as crianças gritarem o teu nome e talvez você não vai ouvir, mas se o teu filho te chamar, você ouve, esteja a distância que for, você é filho. Quando você clama, o pai ouve. Quando você grita, o pai ouve. Quando você chama, o pai te ouve. Tenho ouvido atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito. Tenho ouvido atentamente a aflição do meu povo, que está na luta, na adversidade, no problema, na doença, na pandemia. Deus ouve. Primeiro, Deus ouve. Segundo, Deus conhece a tua aflição, problema, caminho, Deus conhece.
aquilo que se precisa resolver e não consegue, aquilo que a gente usa de todas as formas e forças, habilidades, conhecimento, para tentar resolver e não consegue, porque é maior do que a gente. Isso é aflição. Mas é ali que Deus ouve. Tenho ouvido atentamente a aflição do meu povo. Deus não ouve o grito de todos. Deus ouve o gemido dos filhos. Deus ouve o gemido de quem tem aliança com Ele. Deus não está aqui para abençoar o mundo. O mundo é abençoado pela igreja. Para o mundo, Deus deu à igreja: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Porão a mão sobre os enfermos, eu os curarei. Se beberes coisa mortífera, não vos fará dano algum. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Os sinais seguirão os que crerem. Para o mundo Deus deu a igreja. Para a igreja Deus deu Jesus. Jesus abençoa a todos? Não, Jesus abençoa a igreja. Jesus não tem aliança com o mundo, Jesus tem aliança com a igreja. Jesus tem aliança com quem ama Ele, com quem cumpre os mandamentos dEle, com quem renuncia ao mundo. Com esses Jesus tem aliança. Mas como é que faz para o mundo ser abençoado? O mundo é abençoado através da igreja. Vós sois uma geração eleita. 1 Pedro 2, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus, povo que Deus tirou das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz. São João capítulo 1 diz, ele veio para os que eram seus, mas os seus não os receberam. Se Jesus, quando nascera de Maria, tivesse sido abraçado pelos judeus, Israel seria uma nação de sacerdotes. O mundo não seria abençoado pela igreja, nem por Jesus. O mundo seria abençoado pelos judeus. Judeus seriam uma nação de abençoadores. Mas os judeus não quiseram Jesus, rejeitaram Jesus, mataram Jesus. Aí João diz, ele veio para os que eram seus e os seus não os receberam. Mas todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados. Vamos falar com orgulho? Deu-lhes o poder de serem chamados. É você nesta noite. Você é uma geração de sacerdote. É geração eleita. Aleluia! Aleluia! Eu desci, ele ouve, conhece as aflições da igreja, e ele desce. Descer é mover, trabalhar, socorrer. Eu desci, tomei uma atitude. Esta pandemia está dizimando uma grande parte da terra. Se tivesse uma foto do globo terrestre de forma espiritual, você ia ver aquela bola do globo terrestre toda banhada de lágrimas, de parentes e famílias que estão perdendo quem se ama. Isso é o mundo inteiro, uns mais e outros menos. Deus se levantou para tratar com o homem. Deus está mostrando um pouco
do seu juízo, prestação de conta. Parou o mundo, parou a economia, os países estão empobrecendo, mesmo os mais ricos estão empobrecendo. O mundo sairá mais pobre dessa pandemia. Deus está tratando. É uma prestação de conta. É o escárnio com o Evangelho. São as brincadeiras com aquilo que é sacro, com aquilo que é santo, com aquilo que é sagrado. É a profanação daquilo que é santo. Como se Deus fosse um personagem alegórico. Deus está tratando com a terra. Deus está chamando para prestação de conta. Até mesmo nós evangélicos, que muitos deixaram de ser nascidos de novo e passaram a ser apenas religiosos da fé. Deus está tratando com a gente. Deus está dizendo: quem é sujo, se suje mais. Mas e os limpos? Se limpa mais, ora mais, jejua mais. Eu estou voltando. Estamos vivendo um período de prenúncio do arrebatamento, grito do arrebatamento. O céu está gritando que Jesus está voltando. Prepara-te, ó Israel, prepara-te, ó igreja, para encontrares com o Senhor teu Deus. O arrebatamento será como essa pandemia. Essa pandemia entra no palácio do rico, essa pandemia entra no casebre do pobre. Essa pandemia está entrando nos bairros nobres, essa pandemia está entrando nas comunidades. Chora o rico, chora o pobre, chora o classe média, chora todos. Não adianta pertencer à família nobre, não adianta pertencer à família de pai rico. Se morrer dessa desgraça, vai ser jogado na vala. Vai ser jogado no buraco, na cova rasa lá. Sem direito a velório. Pode ser filho de quem for. Uma pandemia que não dá direito do familiar chorar os seus próprios mortos. Isso é cruel demais, irmão, porque a vida é um ciclo. Você vê nascer, você quer ver morrer. Isso é um ciclo. Deus está tratando. Olha o que Deus disse a Moisés. Desci, Moisés. No momento em que Deus disse, eu desci, Ele estava preparando as 10 pragas sobre o Egito. Ele estava preparando a morte de Ramsés. Ele estava preparando a morte do exército poderoso que o Egito tinha. Porque Deus, quando desce, ou Ele desce para livrar o seu povo, ou Ele desce para pedir prestação de conta. Aleluia, aleluia. Aqui no caso, Ele desceu para prestação de conta.
Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Eu preciso terminar esta reflexão dizendo para você o seguinte: eu não sei qual é a sua idade, mas eu sei que Deus ainda tem coisa grande na tua vida. Segundo, Deus te ouve. Terceiro, Deus conhece a tua aflição. Quarto, Deus desce para te dar livramento. Deus pode ter um globo terrestre inteiro para administrar, um universo inteiro que você não tem dimensão de distância, mas quando se trata de você, Ele para tudo para dar atenção a você, porque você é a igreja, você é a menina dos olhos dEle. Aleluia! Levante as duas mãos, feche os olhos, glorifique ao teu Deus, por favor. Glorifique bem alto, adore mais alto, adore, adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus, adore, glorifique a Jesus mais alto, aleluia. Oh, Deus vai descer, Ele desceu para Moisés, vai descer para você, desceu para Moisés, vai descer para a igreja, desceu para Moisés, vai descer para você, pai, para você, mãe, para você, vó, para você, vô, para você, marido e esposa. Ele vai descer para dar livramento, para abrir uma porta, para dar um escape. Ele vai descer, porque Ele é fiel. Aleluia! Pastor, não acontece nada na minha vida que eu possa contar testemunho. Fica tranquilo, Moisés ficou 40 anos sem contar um testemunho, mas quando contou, ele já viu a sarça pegando fogo e Deus falando frente a frente com ele. Fique em paz. Simeão passou maior parte do tempo de vida dele sem ver milagre, mas quando viu, já pegou o Messias no braço. Fique em paz, irmão. Quando você vai ler o texto de Ana em 1 Samuel, quando Ana fica grávida, há uma frase extraordinária que diz assim: e lembrou-se Deus de Ana. Sabe o que está dizendo aqui o texto? Samuel escreve aqui sobre a mãe dele, que a mãe dele fez um sacrifício, fez um voto a Deus, um voto. Lá na festa da Páscoa, ela fez um voto: se me deres um filho varão, eu entregarei para o Senhor. Aí, conjecturando, Deus está lá do trono, vendo Ana lá, chorando lá. O sacerdote Eli olha para ela, achou que ela estava até bêbada, de tanto que chorava. Aí ela diz assim: se me deres um filho varão, eu entregarei para o Senhor. Ó. Se me deres um filho varão, eu entregarei para o Senhor. Opa, escreve aí, anjo. A minha serva Ana está dizendo aqui que se tiver um filho varão, vai entregar aqui para eu usar eles. Escreve isso aí, está anotado, pode ir para casa. E aí, irmão? E aí, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 7 anos, 8 anos. Eu acho que até a Ana se esqueceu da oração. Aí diz assim: e lembrou-se Deus. Você só lembra daquilo que você se esquece. Entendeu?
E lembrou-se Deus de... Em algum momento aí que a gente não sabe, Deus... Ana, ela me fez um voto. Ela me fez um voto. Qual foi o voto que a minha serva fez aí? Jeová, se o Senhor der um filho varão, ela entrega para o Senhor. Ok, é agora. Pronto. Brota o Samuel ali dentro. O que eu estou falando isso aqui? Que eu preciso que você entenda. Você não vai ver milagre segunda, milagre terça, milagre quarta, milagre quinta. Esquece, irmão. O maior de todos os milagres é a salvação. E o segundo maior milagre é você acordar de manhã e dormir de noite. Ponto. Acabou. Ah, mas eu não tenho livramento para contar de ontem. Não tem? O maior livramento é você dizer que dormiu. Porque para você chegar e deitar na cama, é porque Deus teve que guerrear muito pela tua vida durante o dia. São guerras que você vê e guerras que você não vê, mas o céu está trabalhando. Só que eu quero profetizar aqui sobre a tua vida. Levanta a mão direita. Deus vai lembrar de você. Deus vai lembrar da CADICAF, Deus vai lembrar da catedral, Deus vai lembrar da tua casa, Deus vai lembrar do teu esposo, Deus vai lembrar do teu marido, Deus vai lembrar de você. E lembrou-se Deus da sua serva, assim te diz o Senhor. Vou pegar agora os sacrifícios da oração e do jejum, eu vou me lembrar de você, eu vou abrir o céu e vou operar um milagre sobre a tua vida. Você acredita nesta profecia? Libere para Deus 30 segundos de adoração bem alto. Você que acha que o céu está fechado de bronze e que Deus não está te ouvindo, Deus está se lembrando de você agora. Glorifique a Deus bem alto. Glorifique a Deus bem alto. E lembrou-se Deus. E lembrou-se Deus. E lembrou-se Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Estenda a mão direita, vire para o lado. Não precisa nem tocar e nem se aproximar. Só libere esta frase bem alto. Deus está se lembrando de você. 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 Aleluia! Quando Deus se lembra é porque Ele lembra daquela oração. Ele se lembra daquele jejum. Ele se lembra daquele sacrifício que você fez, do culto das 12 horas, que parece que não teve resposta até hoje. Deus está se lembrando aqui, e os teus olhos verão, e Deus será glorificado. Aleluia!